Sabe aquela sensação de estar dividido por dentro? Tipo, você quer muito fazer uma coisa, mas acaba fazendo exatamente o contrário? Pois é. Essa inquietação, essa briga interna, parece algo super moderno, né? Coisa da nossa geração. Mas e se eu te dissesse que a descrição mais precisa desse sentimento foi escrita há mais de 1600 anos? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas Confissões de Santo Agostinho para tentar entender esse caos que mora dentro de nós. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui, ó. A gente começa com esse sentimento que todo mundo conhece bem. Depois, vamos dar um pulo no tempo para conhecer o cara por trás do livro. Daí, a gente vai encarar de frente 3 ideias dele que são, bem, um pouco perturbadoras. E claro, o mais importante, o que a gente faz com tudo isso? Para fechar, uma reflexão para levar para a vida. Vamos nessa? Bom, vamos começar encarando o problema de frente. Essa inquietação toda que a gente sente hoje, será que é algo novo mesmo? Algo exclusivo do nosso tempo? Ou será que é só um eco de um problema que já tem, tipo, 1600 anos? Para pra pensar um pouquinho. Sabe aquela sensação de saber exatamente o que você deveria fazer, mas na hora H fazer o oposto? Você quer ser produtivo, mas quando vê, já passou horas em distrações. Você quer ser mais saudável, mas se sabota. De onde vem essa guerra, essa briga interna? Então, essa batalha aí não é um bug do século XXI, não. Parece que é uma característica de fábrica do ser humano. E o mais maluco de tudo é que um cara chamado Agostinho de Hipona diagnosticou isso com uma precisão que chega a ser assustadora. E essa citação dele resume tudo, né? A alma dilacerada. Exatamente isso que ele sentiu. E é por causa dessa honestidade brutal, dessa vulnerabilidade, que as confissões conversam com a gente até hoje, de um jeito tão profundo. Mas, ó, pra gente entender de onde vêm essas ideias, a gente precisa primeiro entender quem foi esse homem e, principalmente, o mundo caótico que praticamente o forçou a olhar pra dentro de si mesmo. Olha, o Agostinho não era um monge escrevendo num jardim todo paz e amor, não. Pelo contrário, ele viveu literalmente o fim de um mundo, o colapso do Império Romano. Imagina o cenário: crise, incerteza, tudo desmoronando ao redor dele. A única direção que restava para olhar era para dentro. E o próprio título do livro, Confissões, já entrega o jugo. Para ele, confessar não era só chegar e admitir os pecados, sabe? Era uma via de mão dupla. Por um lado, sim, olhar para as próprias falhas, mas ao mesmo tempo era um ato de louvar, de declarar a fé na verdade que ele tanto buscava. É por isso que o livro é essa mistura doida e genial de autobiografia, filosofia e, no fundo, uma longa oração. Ok, e agora é que a coisa fica séria, porque o Agostinho não pega leve. Vamos mergulhar em 3 ideias dele sobre o coração humano que são, digamos, bem perturbadoras. Se prepara. A primeira grande sacada dele vem de uma história que parece até boba, um roubo de peras quando ele era adolescente. O ponto-chave é, ele e os amigos não estavam com fome. O motivo era completamente outro. Era algo bem mais sombrio. E foi aí que caiu a ficha para ele, de um jeito bem chocante. O prazer não estava na fruta, o prazer estava no ato de quebrar a regra, de fazer o proibido. Ele percebeu que amou a transgressão por si só. Uma descoberta terrível, né? Sobre esse nosso desejo de fazer o mal só para sentir que a gente tem algum poder, algum controle. Soa familiar? Pensa só, na rolagem infinita do feed do celular, quando você sabe que devia estar fazendo outra coisa. Não tem nenhum benefício real nisso, né? É um ato totalmente irracional, pura autossabotagem. É o nosso roubo de peras do século XXI. Isso já nos leva direto para a segunda grande ideia que aprofunda essa questão da vontade. Agostinho sentia na pele que, mesmo querendo mudar, ele simplesmente não conseguia. Ele se sentia preso, acorrentado por uma força que vinha de dentro dele mesmo. E o que ele descreve é um processo psicológico que, olha só, a ciência hoje em dia confirma. Funciona tipo uma escadinha. Uma vontade meio torta leva a uma paixão. Se você cede a essa paixão, ela vira um hábito. Se você não luta contra esse hábito, ele vira uma necessidade, quase um vício. E essa necessidade se transforma na tal corrente que aprisiona a sua vontade. A gente vira escravo dos nossos próprios padrões, mesmo sabendo que eles estão acabando com a gente. Agora, a terceira ideia, bom, essa mergulha num dos maiores mistérios que existem. Uma coisa que a gente vive todo santo dia, mas que se alguém pedir pra gente explicar, a gente trava. A pergunta é simples e, ao mesmo tempo, impossível. Afinal, o que é o tempo? E a análise que ele faz disso é de dar um nó no cérebro.
Pensa comigo. O passado já foi, não existe mais. O futuro ainda não existe. E o presente é só esse instantezinho que vira passado no momento em que a gente percebe ele. Então, onde raios está o tempo? A conclusão de Agostinho é radical. O tempo não está lá fora, no relógio. Ele está dentro da gente. É uma distensão da nossa alma que vive esticada entre a memória do que já foi e a expectativa do que ainda virá. Tá, ok. A filosofia é fascinante. Dá um nó na cabeça. Mas e daí? Na prática, o que a gente faz com isso tudo? Como é que essas ideias de um cara que viveu há 1.600 anos podem ajudar a gente a viver um pouco melhor hoje? Bom, Agostinho nos deixa umas pistas. 3 lições, basicamente. Primeira, confronte a sua própria irracionalidade. Assim como ele fez com as peras, se pergunte: por que eu me sinto atraído pela autossabotagem? O que eu ganho com isso de verdade? Segunda, aceite a sua divisão interna. Entenda que essa luta não é uma falha sua, é parte do pacote de ser humano. Isso traz um pouco de autocompaixão. E terceiro, talvez o mais importante, a solução não é só ter mais força de vontade, é reorientar o seu foco, o seu desejo. Tirar um amor das coisas passageiras e direcionar para valores que realmente duram. E veja bem, isso não é uma fórmula mágica, né? Mas oferece uma perspectiva completamente nova. A nossa inquietação deixa de ser um problema que a gente precisa eliminar a todo custo e se torna uma condição para a gente compreender e navegar com um pouco mais de sabedoria e autoconhecimento. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma única e poderosa conclusão. No final das contas, a grande lição das confissões é um convite. Um convite radical para a gente parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Agostinho mostra que a gente passa a vida inteira procurando respostas no mundo, nas outras pessoas, nas conquistas, quando as chaves para as nossas maiores angústias estão bem aqui, nessa paisagem meio caótica e super complexa que a gente chama de alma. E ele mesmo resume essa jornada de uma vida inteira nessa frase que é linda demais. Ele percebe que aquilo que ele procurou em todos os lugares, na carreira, nos prazeres, no conhecimento, já estava dentro dele o tempo todo, só esperando ser encontrado. Eu espero de verdade que essa nossa pequena viagem pelas confissões tenha te dado uma nova lente para olhar para sua própria inquietação. Se você curte essa ideia de buscar sabedoria em textos clássicos para entender os nossos problemas de hoje, considere se inscrever aqui no canal para a gente continuar essa jornada juntos.